Muito bem, eu tenho uma sensação de que todos nós achamos, ou pelo menos dentro do nosso ponto de vista, que temos muitas necessidades a serem supridas por Deus. O assunto dessa noite será: quais são as suas reais necessidades? Deixa eu tentar passar uma plana nessa madeira encaroçada para biblicamente mostrar a você sua real necessidade, porque nós temos necessidades que achamos e temos necessidades reais que desconhecemos. E nós precisamos entender esse tema biblicamente, fazer uma leitura bíblica do tema necessidade. Caso contrário, nós vamos viver vidas infelizes, achatadas pelos dramas e pelos problemas da vida. Vamos orar. Pai, eu gostaria muito de pedir ao Senhor inspiração para essa noite. Nós vivemos num mundo agitado. As pessoas, ó Deus, imaginam ter necessidades na área do alimento, na área do vestimento, na área da manutenção. A área financeira, por exemplo, é uma área que incomoda e angustia muita gente. Outros ainda acreditam que a sua maior necessidade está no campo da saúde. Embora, meu Deus e meu Pai, nós oremos incessantemente para que este rebanho tenha saúde no corpo, na alma e no espírito. Outros acreditam, Senhor meu Deus, que a sua necessidade é de autorrealização. E por isso, meu Senhor, vivem vidas infelizes por não terem chegado ao lugar que acham que merecem chegar na sociedade e na vida comum. Nós pedimos ao Senhor que nesta noite o Senhor fale conosco, ajuste o nosso coração, faça-nos compreender, entender onde é que o Senhor quer chegar com tudo isso. Nós te fazemos este pedido em nome de Jesus. Amém. Os dias de Jesus foram dias de ansiedade. Agora você imagina uma sociedade agropastoril, uma cidade rudimentar como era a cidade de Jerusalém e todas as demais cidades de Israel, agrupamentos habitacionais bastante rudimentares, não havia beleza, tinta para pintar parede, cera para encerar chão, não havia desinfetante, não havia pasta de dente, nem escova de dente. A escova de dente foi inventada por um prisioneiro inglês dentro de uma cadeia inglesa. É lindo você, depois, se tiver curiosidade, procurar saber como é que a escova de dente chegou até nós. Hoje nós nem imaginamos viver sem uma escova de dente. Escovar os dentes fez parte de todo o conjunto de cuidado com a higiene do corpo, não somente o banho. Agora imagine, eles também não tinham água encanada, não tinham sabonete, não tinham roupas de baixo limpas para trocar todas as vezes que tomassem banho, não tinha nada do que nossa sociedade, especialmente a sociedade ocidental, tem. Então, qual era a fonte de ansiedade daquela população, pastor? Uma vez que não vinha do trânsito, não vinha do escritório, não vinha do acúmulo de papéis. Trabalho naqueles dias estava resumido a trabalhar com a terra ou trabalhar com animais. Era um trabalho agropastoril. Então, quem não trabalhava na lavoura, trabalhava na criação de animais
ovelhas, gado de uma forma geral, caprinos, bodes, cabras, animais de pequeno porte. A verdade, meus queridos irmãos, é que a grande ansiedade daqueles dias estava baseada em 3 coisas: comer. E por que comer, pastor? Porque se não tivesse uma colheita apropriada, eles lidavam com dificuldades para comer, porque também não havia supermercado. Tinham muita dificuldade para comer. E as lavouras eram reguladas de acordo com a vida espiritual do povo. Se o povo obedecia ao Senhor, o Senhor abria os céus e derramava chuva sobre a lavoura, eles tinham colheitas maravilhosas, mas se eles virassem o rosto para Deus, o Senhor fechava os céus. E nós temos registro documentado na Bíblia de um tempo em que durante 3 anos e meio não caiu uma gota do céu sobre a terra de Israel. Então, eles tinham uma ansiedade imensa. Será que Deus vai abrir as comportas dos céus e vai derramar chuva sobre a nossa lavoura ou não? O diabo, o adversário, sempre perturbava o povo de Deus. É que em suas terras, os cananeus, por exemplo, e os povos cananitas, perturbavam Israel dizendo para eles: você sabe, olha, vocês servem ao Deus de Israel e vocês não tiveram uma lavoura boa esse ano. Nós servimos ao Baal, o Deus da fertilidade, o Deus da fartura, da prosperidade. Eu aconselho que vocês troquem de Deus. Vocês troquem de Deus. E aí Israel virava as costas para o único e verdadeiro Deus, adorava, ia após outros deuses, ia após Baal. Caía nessa conversa dos povos cananitas, essa conversa religiosa baseada em resultados. Então, os dias de Jesus, as angústias, as ansiedades vinham da falta do alimento, da insegurança alimentar, vinha da insegurança das vestimentas. É que se não tivesse comida para comer, os animais também não tinham. E se os animais não tinham comida para comer, nem água para beber, os animais morriam e não havia lã que pudesse passar por um tear, criar um fio, e depois esse mesmo fio ser tecido, porque não havia C&A em Jerusalém. Não havia C&A, não havia Líder, Riachuelo, não havia Magazine Luiza, não havia Amazon, não havia nada disso. Por conta da insegurança alimentar e da insegurança do ponto de vista das vestimentas, eles tinham uma insegurança enorme acerca da sua sobrevivência. Numa sociedade assim, havia muita mortandade infantil. Crianças que morriam por beber água contaminada, porque às vezes não havia água limpa para comer, para beber. Para uma família de judeus nos dias de Jesus, a esperança de sobreviver mais anos estava no número de filhos. Então, se a família tinha muitos filhos, havia possibilidade de no futuro, esses muitos filhos trabalhando a herdade do pai, a terra do pai, dar ao pai uma aposentadoria. Pai, deixa que a gente toca esse negócio aqui de trigo, deixa que a gente toca os rebanhos. Você vai encontrar na Bíblia Davi, por exemplo, pastoreando o rebanho do seu pai. Eram negócios de família, a vida dependia disso. Não havia bancos, previdência social, poupança, investimentos, cuidado financeiro com o futuro. Portanto, o futuro era muito incerto para qualquer pessoa. Então aparece na Bíblia, nós vamos ler esse texto daqui a pouco,
Aparece nas Escrituras Jesus tentando consolar as pessoas a respeito dessas ansiedades. Nós tivemos um ano muito difícil o ano passado. Eu conheci pessoas que celebraram bastante o fim do ano, imaginando que uma nova volta do planeta no entorno do Sol é que vai resolver o seu problema. Mas dá uma sensação mesmo, né, de que a gente está deixando um estado para trás, para entrar numa situação nova. Carlos Drummond de Andrade tem um poema muito bonito em que ele fala que ele não sabe quem foi que inventou esse fatiamento do tempo. Uma semana que tem 7 dias, um dia que tem 24 horas, e o calendário. Ele tem um poema muito bonito que os irmãos deveriam ler, onde ele engrandece essa ideia do fatiamento do tempo. A verdade é que quando Jesus olha para a sua geração, ele vê uma geração exausta, aflita, sem respostas, sem saber o que fazer, sem ter quem pudesse dar um conselho sábio. Não havia sábios em Israel, os sábios estavam metidos até o pescoço em religiosidade. De quem se esperava instrução não se encontrava, porque diz lá o texto, da boca do sacerdote é que a gente busca instrução. Não havia. O sacerdócio todo caído. Nós vimos o comportamento de Caifás no julgamento de Jesus. Nós vimos aquele grupo de religiosos fariseus agindo, mentindo, fazendo uma série de coisas para crucificar e incriminar Jesus, mostrando que a religião da época era uma religião empobrecida, contaminada. Então, que esperança o povo tinha? Não tinha nenhuma. E reparando nisso, Jesus abordou esses 3 pontos, esses 3 focos de ansiedade. E eram necessidades legítimas. Era muito difícil viver a vida naqueles dias. Talvez fosse muito difícil você encontrar quem se sentisse feliz mesmo, vivendo a vida naqueles dias. Foi quando Jesus chegou com a gloriosa mensagem do Evangelho, e todo o quadro começou a mudar. E num dos seus sermões, talvez o mais lindo, o mais perfeito sermão pregado aos ouvidos humanos, quando Jesus prega o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, ele mexe nesse assunto da ansiedade. E vai tocar em 3 necessidades básicas que aquele povo vivia, que era a necessidade de comer, de beber e de vestir. São as minhas 3 fotos lá em cima: comer, beber e vestir. As de baixo são necessidades que nós imaginamos que temos: realização, segurança e lazer. Bem, deixa eu começar dizendo o seguinte: sobre essas 3 necessidades que estão na Bíblia, comer, beber e vestir, só para dar alguns números para os irmãos, que só pesquisando a gente encontra. Então, quando eu estava preparando esse sermão, eu fui em busca desses números, e aí encontrei. Você sabe quanto o Ministério da Saúde gasta com a obesidade no Brasil e doenças relacionadas com a obesidade? Que a obesidade é fruto do excesso de comida. Então, nós não temos tanta necessidade quanto os judeus tinham lá nos dias de Jesus. O Ministério da Saúde, fonte G1, aquele site de notícias da Globo, o Ministério da Saúde gasta 488 milhões de reais para cuidar
de doenças relacionadas à obesidade e à obesidade em si, ao excesso de comida. Quando você vai da obesidade para o beber, o alcoolismo e todas as doenças associadas dá um prejuízo aos cofres públicos nacionais, ao Tesouro Nacional e mais propriamente dito ao Ministério da Saúde, de 8 milhões de reais por ano. Não parece muito. Isto só com gente debilitada pelo álcool, mas que ainda está viva. Não entra na conta os amputados, nem os imensos prejuízos causados pelos acidentes de trânsito com vítimas fatais. A revista Cielo afirma que o álcool é responsável por 70% dos acidentes com vítimas fatais no Brasil. Se você olhar, levando em consideração todos esses dados, os dados são astronômicos no mundo. Chega ao expressivo número de 2,8 milhões de pessoas afetadas pelo álcool. Só para você ter uma ideia também, em dados mais materiais dos dias de hoje, morreram no ano de 2020, 1,4 milhões de pessoas no mundo inteiro, cujo atestado de óbito apontou a Covid como sendo o elemento central que provocou a morte da pessoa. 1,4 milhões de pessoas morreram de Covid, é exatamente a metade das pessoas que morrem vitimadas pelo álcool. Metade. Só para os irmãos saberem. Morre mais gente de cachaça, de cerveja, de bebidas, do que morre por Covid. Isso com dados recentes desse ano que passou. Meus queridos irmãos, se a gente for para o campo da segurança, a segurança só no estado do Rio de Janeiro, não estou falando em termos nacionais, mas o governo, os cofres do estado gastaram 12,7 bilhões, não é milhões, é bilhões com segurança pública. Em outras palavras, traficante, bandido, dá um prejuízo enorme, não somente no campo ético, moral, social, mas é um prejuízo enorme aos cofres do estado do Rio de Janeiro, um estado combalido. Quando eu estou estudando sobre a questão das necessidades e como é que nós as classificamos, saindo da Bíblia para o mundo real, porque parece que a Bíblia não é o mundo real, não é? Parece que a Bíblia é um mundo histórico imaginário. Por isso é que eu estou chocando você com dados recentes sobre essas áreas em que aparecem na Bíblia ser a necessidade humana, que é a necessidade de comer, beber e vestir. Mas esse cara aqui, não sei se você conhece, ou já ouviu falar nele, era um psicólogo americano que morreu em 1970, aos 62 anos, morreu prematuramente, chama-se Abraham Maslow, Harold Maslow. Esse cara, ele classificou as necessidades humanas numa pirâmide. E é interessante que ele vai além do comer, beber e vestir. Ele coloca que os homens têm outras necessidades. E por isso as pessoas têm apenas outras áreas que provocam ansiedade em seu coração. Abraham Maslow é um judeu nascido, é o 7º filho nascido de uma família de judeus que moravam no Brooklyn, em Nova York. Ele trabalhou no MIT, esse Massachusetts Institute Technology,
é talvez a maior referência a instituto de tecnologia no mundo, um laboratório que foi organizado por ele no MIT, estudava estas questões das necessidades humanas do ponto de vista da psicologia. Essa é a pirâmide dele. E eu vou ler para você, porque eu tenho certeza que você não vai conseguir ler aí. Embaixo, na base da pirâmide, estão as necessidades do existir, comer, beber, e ele colocava o sexo aí. Temos que entender que ele morreu na década de 70, no meio daquele movimento libertário sexual, de onde veio os hippies, de onde veio todo aquele movimento cultural da época. Então ele colocou o sexo como sendo uma necessidade. Como Maslow definiu suas necessidades antes da internet, talvez antes mesmo de comer, beber e vestir, estivesse aqui na base da pirâmide escrito bem grande, internet. Que a gente hoje, a primeira coisa que pensa é ter um celular que tenha internet, 4G, acesso rápido e etc. Mas ele coloca comida, bebida e sexo como necessidades fisiológicas. Então ele define, as necessidades básicas são as fisiológicas, e depois vem as necessidades que não estão na Bíblia. Necessidade de segurança. Na Bíblia, a segurança era viver dentro de uma cidade murada. Isso era segurança. Na Bíblia, o grande medo que aterrorizava as pessoas eram povos estranhos vindo ocupar sua terra. Então, se tivesse um exército e se tivesse muros à sua cidade, ele se sentia mais seguro. O fato é que segurança não aparece em nenhum texto bíblico como uma necessidade humana. Então, fazer a leitura da necessidade humana à luz da Bíblia é olhar para a pirâmide de Maslow e rir. Muitos de vocês jovens já devem ter visto a pirâmide de Maslow em cursos de administração, em cursos de psicologia, e eu mesmo vi a pirâmide de Maslow em cursos de teologia. Depois, nessa pirâmide, ele define como necessidade humana as necessidades sociais. Amigos, família, convivência. Lá na faixa azul, lá de cima, tem a necessidade de autoestima. Começou a aparecer na vida humana quem acenou para a autoestima, que é você tem que se achar bonito. E aí entrou também como uma das fontes de ansiedade humana a mulher ou o homem, né? Mas é um problema mais da mulher. Chegar na frente do espelho e não gostar desse queixozinho que tem uma curvatura assim para baixo ou para cima. Ou de olhar uma foto de perfil e não se gostar, dizendo assim, mas eu não sou bonita. A operação plástica campeã aí do mundo aí, hoje é o Botox, que é uma ação de correção da face, das rugas, dos bolsões. E já teve gente que me sugeriu, você pode imaginar o que, né? Me sugeriu, pastor, por que o senhor não faz uns implantes? Isso é como se eu necessitasse de uma cabeleira. Não. Então, tem gente querendo corrigir rugas, esse bolsão que eu tenho aqui, querem fazer lipoaspiração, tudo porque um dia o Maslow, daí é que eu estou citando ele coloca um pensamento, uma cunha na sociedade, mostrando a autoestima como uma necessidade. Você é muito nova, menina, pinta esse cabelo,
dá um corte assim, todo zanzanzan. Você precisa olhar no espelho e se achar bonita. Depois vieram aí os homens atrás, como é que é o nome mesmo desses homens que se envaidosos? Metro. Eu não sabia, conhecia agora esse prefixo aplicado à beleza, mas metrosexual. Então é um cara que gosta disso e tal, cirurgia plástica, para se sentir bem. E eu tenho visto alguns programas, desculpa irmão, alguns programas no canal de saúde, especialmente tem um que só fala em cirurgia plástica. Tem 2 médicos norte-americanos e o quadro é de cirurgia plástica. Então eu ouço cada coisa. As mulheres dizendo que não se acham bonitas, que não se gostam, que não se acham dentro desse momento. Aquilo que a sociedade pinta, clama, pede delas. E lá no topo da pirâmide tem a necessidade de autorrealização. Trabalho ao longo da Bíblia esteve sempre ligado à sobrevivência. Mas agora não basta trabalhar, você tem que trabalhar no que gosta. Você tem que trabalhar em alguma coisa que te faça feliz. E todos esses discursos são feitos, ouvidos e recebidos como sendo uma necessidade real que as pessoas têm. Não, isso foi uma descrição desse sujeito que, aliás, precisava de uma operação plástica. O sujeito é feioso. Então, Abraham Maslow faz uma pirâmide, desenha uma pirâmide, coloca um conceito psíquico na sociedade, esse conceito é dinamizado, levado para os círculos acadêmicos e de repente aparece como uma necessidade e acaba oprimindo as pessoas. Porque em cada área que você sente que lhe falta algo, é uma área opressiva. Cada área dessa é uma área opressiva. Segurança, necessidades sociais. Os homens sempre conviveram. Os homens sadios, mulheres sadias, os seres humanos sadios sempre conviveram. Sempre viveram a vida. Israel era uma cultura de celebração. Estavam sempre juntos, sempre celebrando. Haviam 7 festas anuais. Das 7 festas anuais, 3 eram as principais festas. E havia comida, bebida, havia fartura, celebração diante do altar de Deus. Então eles viviam uma vida social. Mas a ideia de Maslow vai mais longe. Deixa eu te mostrar como é que isso funciona. A ideia de Maslow é que quando você tem comida e bebida e todas as suas necessidades fisiológicas garantidas, você começa a querer ascender na pirâmide. Aí você começa a desejar, a ser mais exigente, desejar segurança, saúde. Quando você está com essa parte resolvida, aí você quer subir na pirâmide. Você quer mais, você quer festas, convívios, roupas caras, gente bonita, entre aspas. Coloco aí aspas nessa expressão, porque ela não é minha. Uma vez também suprida essa necessidade, você quer autoestima e gastar com a autoestima e gastar com tudo aquilo que não é pão. Você quer isso, você tem uma autoestima para alimentar. E uma vez alimentada a autoestima, você quer
autorrealização. Essa era a ideia de Maslow. Mas, pastor, nós atualmente estamos usando o que para definir nossas necessidades? Nós estamos usando a Bíblia? Ou nós estamos usando a pirâmide de Maslow? A grande pergunta é: estamos nos movendo à luz da fé nas Escrituras, ou estamos nos movendo à luz da psicologia? O que você acha? Se você chegar para uma pessoa e lhe perguntar qual é a sua necessidade, o que ele vai te responder? Primeira pergunta que ele faz é se você é feliz. Você é feliz? Aí você diria assim: não, eu não sou feliz porque eu trabalho num trabalho que eu não gosto. Então eu não sou feliz. Mas esse trabalho faz a comida chegar na sua mesa todo dia? Faz. E o que você quer mais além do trabalho? Além do dinheiro? De que satisfação você está em busca? Nós estamos com a nossa cabeça bagunçada, meus irmãos. Criando filhos com cabeça bagunçada, meus irmãos. Hoje de manhã eu estive tentando mostrar para você a importância de uma cabeça arrumada biblicamente. Mas nós estamos sofrendo nesse sentido. Há igrejas, inclusive, sofrendo nesse sentido. Pastores se matando porque eles não se autorrealizam no ministério, metendo uma bala na cabeça, uma bala mesmo de revólver na cabeça. Alguns têm morrido com um tiro na boca ou na cabeça, porque afinal ele não consegue chegar naquele ponto onde a sua igreja é a igreja do momento, a igreja da cidade. E eu fico me perguntando com que tipo de material ele esteve mantendo a sua mente ocupada. E quando você vai ver, por exemplo, que até o século XIX, todos os livros escritos até aquele momento tinham a patrística como a sua fonte de pesquisa. Aqueles 700 primeiros anos de vida da igreja, aquela riqueza doutrinária, histórica. Quando vira a chave do século XIX para o século XX, e você vai pesquisar as fontes de consulta dos autores, e todas elas estão na psicanálise. Mudou a fonte. A igreja se encantou por outras informações. Isso veio a trazer o que a igreja, pastor? Isso veio a trazer mais ansiedade e complicação. E aí eu volto a lhe perguntar: você sabe qual é a sua real necessidade? A maior parte dos irmãos vão olhar para a pirâmide de Maslow e vão apontar lá a sua necessidade: autoestima, autorrealização. Eu tenho necessidades sociais porque eu tenho poucos amigos. Você tem poucos amigos? Louve a Deus. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que quem tem muitos amigos sai perdendo. Você sai perdendo. Isso é uma sabedoria bíblica. A ideia não é você ter muitos, mas alguns muito bons amigos. Alguns muito bons amigos. Então nós queremos, inclusive quando a gente olha para os nossos filhos, a projeção de vida que a gente faz para eles é baseada na pirâmide de Maslow. Nós queremos que os filhos sejam pessoas assim de alta projeção social, para a gente poder ter aquele orgulho de dizer: meu filho isso, meu filho aquilo. A verdade é que nós precisamos de um olhar bíblico
da questão. Muitos de vocês talvez vivam tensões ou vivam debaixo de grandes opressões por não perceber o que a Bíblia fala e aponta como a real necessidade humana. E são nas necessidades reais que Deus está envolvido conosco. Deus está envolvido conosco no suprimento de necessidades reais reconhecidas por Ele. Não por necessidades apontadas por um psicólogo, embora com um grande currículo, mas um simples psicólogo. O olhar bíblico é bem mais simples. O olhar bíblico contempla a vida humana a partir dos elementos que funcionam como pano de fundo dos mandamentos da lei. Por exemplo, o direito à vida é uma necessidade humana, por isso há um mandamento para resguardar esse direito. E qual é o mandamento? Não matarás. O direito à propriedade, qual é o mandamento que resguarda esse direito? Não roubarás. O direito a viver uma vida familiar estável, um casamento funcional. Qual é o mandamento que reflete isso? Não adulterarás. O direito a uma fonte honesta de manutenção para a sua sobrevivência digna. Qual é o mandamento? Não cobiçarás. A necessidade de descanso. Qual é o mandamento? Lembra-te do dia do sábado para guardar. Nesse dia não trabalhará nem você, nem a tua mulher, nem teus filhos, nem ninguém dentro da tua casa. Honra o teu pai e a tua mãe. Esse mandamento está no pano de fundo do que, pastor? Que a Bíblia defende como um direito humano. Uma velhice acolhedora, onde depois que você envelhecer, você seja acolhido no amor, no carinho dos braços quentes dos seus filhos. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, toda a necessidade que aparece no Velho Testamento e no Novo Testamento, é a necessidade que mantém de pé a existência humana. Você não tem necessidade de mais dinheiro. Você não tem necessidade de uma casa maior, de um carro melhor. Isso não é necessidade. São os luxos dessa vida. Quando nós olhamos para a Bíblia, todo terreno onde as necessidades e esse tema acontece e é abordado na Bíblia Sagrada, é no terreno da subsistência, no terreno da sobrevivência. A sobrevivência da espécie humana, a riqueza, você olhar para o lado e diz assim, puxa, tem aqui um exemplar da espécie humana sentada no meu lado, e essa pessoa é digna de respeito, de honra, pelo fato de ser apenas um ser humano. Então as necessidades estão no campo da sua sobrevivência. O apóstolo Paulo chega a dizer a Timóteo, num capítulo em que ele fala que o dinheiro é raiz de todos os males, ele diz a Timóteo que tendo o que comer e o que vestir, estejais contentes. Contentes. Esse contentamento parece que voou. Nós não queremos pouco, nós queremos muito. E é por isso, porque nós queremos muito, que os meninos estão estudando e passando a vida nas universidades e retardando o prazer do casamento e o prazer de constituir família, o prazer de ter filhos.
E por que ele está lá se esgoelando para tirar o mestrado e o doutorado? Não é porque ele está interessado em conhecimentos mais profundos da área, não. É porque ele quer uma oportunidade de encher o seu currículo, melhorá-lo, e na confrontação de títulos, na hora de um concurso público, ele entrar e o outro não entrar. Então, quer viver assim, viva, mas saiba que você vai se angustiar, saiba que a ansiedade vai tomar conta do seu coração, e saiba também que a Bíblia não contempla esse tipo de cobiça. E não adianta querer esconder, isto é uma cobiça. Então, pastor, o que a Bíblia manda que a gente faça? A Bíblia manda que a gente seja governado e aprenda a viver uma vida governada pelo autor e consumador da fé. A grande razão da existência humana é crescer e multiplicar-se. Mas a juventude hoje não quer ter filhos. Primeiro, eles preferem ter um cachorro do que criança, porque criança dá muito trabalho. E depois, para ter filhos, eu tenho que formar família, e formar família é um negócio doloroso, complicado, é difícil você encontrar alguém que se adeque a você, e etc. Há uma confusão na mente do jovem, sobre suas reais necessidades. Todos os nossos planos estão ligados com autorrealização e nós não sabemos definir biblicamente, afinal, qual é a necessidade humana maior? Qual é a grande? Qual é a necessidade? Você está aqui, está coberto, tem uma casa para voltar, tem uma refeição quente te aguardando em casa antes de você dormir. Qual é a sua verdadeira necessidade? Bem, você está vivo, está sobrevivendo, porque eu sou testemunha. Muitos aqui estão há 10 anos, 15 anos, 20 anos, membros da igreja. Eu vi muitos de vocês que hoje são jovens crescerem na escola bíblica dominical. Então eu sou testemunha desse crescimento. E o que você quer na vida? Ah, pastor, eu quero um lugar ao sol, mas você já tem um lugar ao sol. E eu quero hoje, com a graça de Deus, nessa parte final do sermão, depois de toda essa, porque o sermão não é isso, não é, irmãos? Os irmãos há de convir, o sermão não é esse, isso é uma provocação do pensamento para você me dar atenção. O sermão será pregado daqui para frente. Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de Mateus, falando dessas necessidades. Versículo 25, do Evangelho de Mateus, e nós vamos até o verso 34. Diz o texto: por isso vos digo, capítulo 6, verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. E aqui Jesus ele não define a fonte de ansiedade. Ele está dizendo o seguinte: você, enquanto ser humano vivo, não andeis ansiosos nesse período de vida. Quando você morrer, não vai ver mesmo ansiedade. Mas enquanto você estiver vivo, não permita que nada traga ao seu coração qualquer tipo de opressão, ou preocupação, ou ansiedade, nada. A ordem dele é: não andeis ansiosos pela vossa vida, vírgula. Agora ele vai definir, quanto ao que haveis de comer ou beber. Então Jesus define fontes de ansiedades aqui, e a fonte da ansiedade está no outro dia ter as suas refeições, e no outro dia ter água ou o vinho,
para beber. Eu pergunto, você come todo dia? Pelo jeito come mais do que precisa. Comeu muito agora no fim do ano? Muito. Churrasco, chester, pernil, rabanada, filhoses, pudim de leite condensado, tudo isso, né? Comeu bastante, comeu bem. Então, digamos que comer não é o nosso problema é o comer demais. Tá? Nosso problema é o comer demais. Mas comer não é o nosso problema. Mas Jesus define como uma fonte de ansiedade daqueles dias, o comer, ou beber. Ele disse, nem fique ansioso pelo vosso corpo. Aí às vezes eu já ouvi esse papo. Fulano vai casar, mas eu não tenho roupa para ir no casamento. Quando eu ouço, quer dizer, os irmãos me perdoem fazer esse ataque à cultura. Eu não quero ofender ninguém, nem a crença, nem a postura de ninguém. Eu quero saber o que é mais importante. É a sua presença no casamento ou é expor um vestido novo ou um terno novo no casamento? Então quer dizer que aquelas pessoas não significam nada para você, o que significa é você mesma, porque você quer aparecer bonita, é de bom tom não competir com a noiva, minha irmã, é de bom tom. Quando você vai para uma festa, escolhe uma roupinha simples, para que a noiva não perca o brilho no casamento. Então, o vestir é uma fonte de tensão naqueles dias, e hoje também é. Mas não porque ninguém tem um guarda-roupa com algumas peças de roupa, mas porque nós relacionamos a vestimenta à satisfação e autorrealização no meio daquele agrupamento social. Jesus vai continuar no tema, e a gente também vai continuar, porque vai aparecer aqui a verdadeira necessidade humana. Jesus disse, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Jesus usa o mesmo argumento que eu estou usando, contrariando a cultura do seu tempo, só que ele usa com maestria o seu olhar sobre as grandes fontes de ansiedade dos seus dias, e eu olhando as grandes fontes de ansiedade dos meus dias, seguindo Jesus, né? Isso aqui não é uma técnica de pregação, não, isso aqui é apenas repetindo o que Jesus fez. Ele diz, observai as aves do céu. Ele aponta para o universo criado para resolver o problema da ansiedade. Olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Para quem Jesus está mandando olhar? Essa é a grande pergunta. Nós responderíamos numa leitura desatenta que ele manda a gente olhar as aves dos céus. Não. As aves dos céus ele manda observar, mas no decorrer do texto, ele vai dizer para você olhar para o Pai Celestial, o Pai Celestial. Observe as aves, tenha como exemplo, mas ponha os olhos no Pai Celestial, porque o Pai Celestial as sustenta. Não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado? Aí nós vamos fazer uma tradução para a medida dos nossos dias. 1 litro, 1 metro, 1 centímetro.
Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar 1 centímetro que seja ao curso da sua vida? Em outras palavras, Jesus está dizendo, isso é um esforço inútil. Andar ansioso é um esforço inútil. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Atenção, irmãs. Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles, para quem ele manda olhar, enquanto a gente considera como crescem os lírios do campo. Não é ver, porque não dá para ver todo o processo de crescimento dos lírios. Mas ele manda considerar. Considere quem está por trás, que força é aquela, que mão é aquela que guarda, protege, dá crescimento aos lírios do campo. É a mão de Deus. E Ele está mandando que nós olhemos para Deus, o Pai, o Senhor. Ora, agora Ele vai tocar no nome de Deus. Se Deus está envolvido nesse processo e veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de... Então está querendo dizer que toda essa gente que vive ansiosa pelo comer, beber e vestir, isso é gente de pouca fé. Essa é a primeira ofensa que Jesus faz ao seu auditório. Olha, pelo amor de Deus, eu só estou lendo e interpretando a Bíblia, não fui eu quem disse isso, foi Jesus. Ele disse que isso é ter pouca fé. Mas ele vai ofender mais. É que na hora da gente definir necessidade, nós somos, mas tão infantis, tão pouco bíblicos, que Jesus disse, olha, vocês são homens de pouca fé, porque ficam reparando nisso, enquanto deveriam olhar para o poder do Pai Celestial. Olhem para Deus. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Agora vem a segunda ofensa. Jesus maltratava também a sua audiência, não era sempre uma coisinha assim, uma comidinha leve, palatável, gostosa, saborosa, não, ele tinha lá os seus momentos proféticos. E ele vai para o segundo ataque. Ele diz, primeiro que os de pouca fé é que são afetados por isso. Depois ele vai dizer, olha, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Isso é uma ofensa terrível. Comparou o povo da aliança com o povo estrangeiro, com os gentios, com os que estão fora do acordo e da aliança com Deus, com os que não buscam a Deus, com os mundanos. Se Jesus estivesse pregando hoje, ele ia dizer, porque só os mundanos é que se preocupam com isso. Vocês estão se preocupando com o que não é preciso se preocupar. Vocês estão preocupando com coisas que não são de fato necessárias. Buscai, agora vem Jesus brilhantemente nos abrir a porta da revelação bíblica, do que nós realmente precisamos. O que nós realmente precisamos, ele vai dizer agora, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino que ainda não chegou, as realidades que só virão quando esse reino chegar. Levantem os olhos, tenham um olhar menos terrenal e mais celestial, busquem a chegada desse reino em primeiro lugar.
o governo de Deus sobre sua vida presente, sobre sua família, sobre seus filhos, o seu caminhar com Deus cotidianamente, diariamente, uma vida construída de relacionamento real, verdadeiro, puro com o Deus Todo-Poderoso. E todas estas coisas, o quê? Quais coisas? Porque a gente lê esse texto e diz o seguinte: buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as coisas. Leitura errada. Leitura errada, interpretação errada, aplicação mais errada ainda. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas estas coisas. Quais coisas? Comer, beber e vestir. Você comeu hoje? Comeu? Bebeu? Água, pelo menos. Alguns até se envenenaram um pouco mais com refrigerante. São vestidos? Quantas peças de roupa você tem? Até 20. Entre 20 e 50. Bem, eu nem vou perguntar, mais de 50 é um escândalo. É um escândalo. Então, até 20, até 50, mais do que 50, você ultrapassou os limites há muito tempo e perdeu a mão. Então, você tem todas as necessidades prometidas da Bíblia cumpridas na sua vida. Do que você reclama? Todas. Que Deus comprometeu-se em satisfazer, todas estão cumpridas. Você tem comida, tem bebida e tem vestimenta. O que você não tem? Você não tem autorrealização, autoestima, necessidades sociais talvez não estejam aí muito bem atendidas para você. Mas você não é dirigido pela pirâmide de Maslow. Você não é um discípulo da psicologia. Você é um discípulo de Cristo. De Cristo. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal, e sempre o Espírito Santo precisa nos lembrar disso. Sempre. Então, conhecer a Deus e deleitar-se nele, esta é a grande necessidade humana. Você tem esse rombo enorme no seu coração. Sua relação com Deus é relação de igreja. Relação de igreja é relação religiosa. Relação com Deus é uma relação cotidiana, diária, onde nós gastamos tempo com o autor e consumador da vida, o criador dos lírios do campo, das aves dos céus, dos pássaros, e o nosso criador. O seu problema não é um pouco mais de dinheiro, mas é um pouco mais de inspiração. O seu problema não é um terno novo. Vou só sair agora um pouquinho das mulheres, virar um pouquinho para os homens. Não é um terno novo. Qual é o seu problema? É você entender que tem uma necessidade de relacionamento com Deus, e Jesus estava dizendo que aquele povo estava sofrendo por não perceber essa necessidade. Eles estavam inquietos por não perceber do quanto eles necessitavam de Deus. E aqui está o sermão. É que você não tem uma lista de muitas necessidades, por isso eu não tenho sonho. Eu não sonho com nada, porque eu não sinto que preciso de mais nada. A única coisa que me falta é o céu.
Que sonho você tem, pastor? Não tenho sonho, desculpe-me, eu não tenho isso, porque minhas necessidades estão supridas. Todas elas. As que Deus prometeu, está suprida. E quando Deus achou que eu precisava de algumas coisas que eu não tinha, Ele levantou um irmão lá, um alfaiate, disse, pastor, vou fazer umas camisas, vou lhe dar. Você está precisando de camisa. Isso está bom, eu vou ganhar, eu vou receber com toda alegria. Aí o meu filho chega lá, fica cobiçando minhas camisas. E aí eu digo para ele, não cobiçarás a camisa do próximo. Feita lá pelo Marcos, meu querido Marcos, irmão, amigo. Então você tem uma necessidade enorme de Deus, não atende essa necessidade. Você ora todos os dias, tem o seu momento de comunhão com Deus, lê a Bíblia, mas não lê a Bíblia no entorno de conhecimento, mas no entorno de comunhão, de querer ouvir a voz do Espírito falando com você. Então estas coisas nós vamos deixando de lado, e nos voltando para a pirâmide de Maslow, querendo autorrealização, autoestima e tudo isso, que nós fomos ensinados pela psicologia que é uma necessidade, não é. E agora eu venho fazer a mesma coisa que Jesus fez. Não olhem para a pirâmide de Maslow, porque ela não indica a sua verdadeira necessidade. A sua necessidade é de Deus. Eu não posso suprir sua necessidade, eu posso apontar a sua necessidade, mas você vai precisar aprender a se dirigir a Deus honestamente, pedir perdão dos seus pecados, endireitar os seus caminhos, respeitar sua presença santa, porque ninguém entra na presença de Deus e sai de lá da mesma forma que entrou, ou sem respeitar sua santidade. Você vai entender que se você é crente, crê que esse livro é a palavra de Deus, você vai procurá-lo para ouvir. Então, esqueça, o seu problema não é o que você imagina. O seu problema continua sendo o mesmo problema humano desde sempre. Nós precisamos de Deus. Comunhão com Deus, vida com Deus, uma vida expressiva, de uma fé vivida com paixão, com entusiasmo. Precisamos de Deus, conhecer e deleitar-se nele. Precisamos do ensino de Jesus Cristo, porque veja quão libertador é ouvir o ensino de Jesus. Isso aqui é o texto que nós acabamos de ler. Eu quero fazer com vocês, nesses cultos domésticos de segunda, quarta e sexta-feira pelo YouTube, um passeio pelos ensinos de Jesus, para a gente expor os nossos filhos à doutrina de Cristo, a esses ensinos libertadores que nos ajudam a viver a vida de forma mais leve, a entender que tudo que vem além disso é um bônus que traz consigo uma série de compreensões sobre o futuro que nós não temos. Nem todos os homens são príncipes. Nem todos os homens vão figurar numa agenda de figuras e personagens importantes da sociedade. E aliás, eu nem sei se é bom participar ou fazer parte dessa lista. Nós precisamos nos alegrar nos dias das pequenas coisas. Eu ouço alguém dizer, e já até disse isso também algumas vezes, eu só tenho Deus. Como se Deus fosse o resto do saco de bolacha, aquela bolacha quebrada que está lá no final, que você vai comendo a coisinha, o cilindrozinho do biscoito recheado, quando chega lá no fim, aquele último, né?
O último a gente não compartilha, não dá nem nada, é o último. Aí você pega aquele biscoito, está quebrado. Gente amada, esse ensino do Evangelho é libertador. Mas eu quero terminar com essa afirmação de Jesus, mostrando para nós que é de Deus que a gente precisa. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E aqui a gente tem que explicar isso. Eu vou tentar explicar isso nos próximos cultos. O que é o reino de Deus para que eu o busque? Do que Jesus está falando aqui. Se eu não souber o que é o reino de Deus para que eu o busque, se eu o encontrar, não saberei que o encontrei. Nós precisamos saber o que é isso. Entrar profundamente no ensino de Cristo. Beber das águas mais profundas da fonte do Evangelho. Em relacionamento com Deus, sabe? É a gente cultuar, ouvir sermão assim, nesse estado de adoração, querendo. Fala comigo, Senhor, usa meu pastor. Fala comigo, mexe nas minhas entranhas, lá no fundo da minha alma. Fala comigo, Senhor, e Deus vai falar. Então busquem o reino em primeiro lugar e a sua justiça, e todas estas coisas, sublinhe na sua Bíblia estas coisas. Senão você pode achar que pelo fato de orar todo dia, que Deus é obrigado a lhe dar as coisas que pede. Não. São estas coisas: comer, beber, vestir e viver a vida com uma certa paz, sabendo que o futuro está nas mãos de Deus e você não pode viver no presente com os olhos do futuro. Você só pode viver o presente. Mais nada. Deixa o futuro nas mãos de Deus. Vamos orar. Nosso amado Deus e nosso Pai, todos nós que aqui estamos porque de alguma forma fomos movidos pelo Seu Espírito para estar aqui. Seu Espírito Santo mexeu com a gente, mexeu com a nossa cabeça, com o nosso coração, nos trouxe a esse lugar para ouvirmos, cultivarmos a Sua santa palavra. Deus e Pai, quanta coisa a gente aprendeu hoje, de que nós não temos as necessidades que Maslow disse para nós que temos. Na verdade, a grande necessidade humana é uma só: é conhecer a Deus e deleitar-se nele. Essa é a necessidade. É essa a necessidade que deve tomar conta do nosso coração, da nossa vida. E nós temos só a nos arrepender nesse cenário, Senhor. Senhor, por favor, nos perdoe. Porque não somente cometemos um erro de orar e ficar à espera que o Senhor satisfaça os desejos do nosso coração, como também cometemos o erro de esperar que podemos manipulá-lo, ordenando simplesmente as nossas prioridades de vida. Senhor, tem compaixão de nós. Nós somos pecadores. Nosso coração foi corrompido pelo pecado, nossa mente foi corrompida pelo pecado. Tudo que nós pudermos fazer para satisfazer esta carne, nós vamos fazer, Senhor, por conta da nossa natureza pecaminosa. Mas fala com a gente, como o Senhor falou hoje. Isso é algo de gente de pouca fé, isso é algo de gente estrangeira ao plano de Deus, de gente mundana. Nós ouviremos.
e não ficaremos ofendidos contigo, Senhor, porque tudo que precisamos é que o Senhor nos advirta e que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos forme no nosso jeito de pensar e viver, para que a gente tenha uma vida segundo a sua vontade, não segundo a nossa. Senhor, obrigado por satisfazer minhas necessidades. Obrigado, meu Deus e meu Pai, que quando eu olho ao meu redor, eu vejo o Senhor Deus com a sua mão erguida sobre a minha vida, vida da minha família, vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos, todos eles estão com necessidades supridas e eu louvo o teu nome por isso. Ó Deus, que prazer é tê-los, não importa qual seja a profissão deles, que eles fazem para viver, desde que seja honesto, lícito, é uma bênção, e nós te agradecemos por cada um deles. Senhor, guarde-nos da ansiedade, o futuro, ó Deus, e o desconhecimento do que nos aguarda daqui a mais 10 ou 20 anos, nos incomoda. Por favor, nos guarde. Nós somos gente de carne, perdoa esse pecado, e fortalece a nossa fé, num Deus que nos renova todos os dias. Leva-nos na paz, guardados pelo caminho de volta para casa, e protegidos pela tua boa mão, em nome de Jesus, amém. Meus amados, que Deus os abençoe ricamente, com a paz.